Em outro jogo nessa Série A, onde o Goiás é pior do que o adversário tecnicamente, na teoria e na prática, abre o placar, não consegue nem sequer sair com um ponto do Rio de Janeiro. É uma coisa de louco, né? O Goiás saiu na frente contra o Corinthians, contra o Cuiabá, contra o Botafogo, virou um jogo contra o Bahia, agora contra o Fluminense também saiu à frente e não venceu nenhum desses jogos. Por ser um time mais fraco, ou seja, principalmente no ataque, né, o mais difícil para o Goiás seria marcar gols. E não é isso que vem acontecendo nas últimas rodadas, né? Um time que era muito sólido defensivamente, onde basicamente todo gol que o Goiás marcava valia ao menos um ponto, e muitas vezes com 3 pontos, né? Como por exemplo diante o América 1-0, Cruzeiro 1-0, também diante o Fortaleza na Serrinha pelo placar mínimo, vitória convincente já nas últimas rodadas contra o São Paulo na Serrinha. Não acho que é um jogo pra gente, digamos assim, falar que agora o Goiás está rebaixado para a Série B. Não é isso. Porém, com o desempenho da equipe, depois de abrir um 2-0, a falta de vontade dos jogadores, achando que as coisas já estão decididas, contra um adversário infinitamente melhor, finalista da Copa Libertadores, me dá um desânimo muito grande. E é óbvio, o principal culpado de tudo isso é sim a diretoria do Goiás, não só nas contratações, mas principalmente na forma de enxergar o futebol, sabe? A maneira, a filosofia de pensar, de contratar, até mesmo de se comunicar com o torcedor é algo difícil, sabe? Da gente tolerar. Infelizmente o Goiás vem fazendo isso jogo a jogo, ano a ano, né? Dando uma frustração ainda maior para o seu torcedor. Uma rodada que o Goiás vai entrar dentro da zona de rebaixamento. É uma pena, mas ainda querendo ou não está nas mãos do Goiás para escapar desse rebaixamento. É igual eu falei, acho que o principal culpado é a diretoria, mas no jogo de hoje, onde o Goiás começa tão bem e o Fluminense tão abaixo, os jogadores não podem se dar ao luxo de tirar o pé em uma dividida, não marcar corpo a corpo, de perto, um jogador auxiliando o outro. De novo, o Maguinho é igual uma barata tonta na lateral direita do Goiás. Da mesma forma, o Tadeu, que caiu demais de nível, na minha avaliação, já tem que ser reserva no jogo contra o Vasco da Gama. Bruno Melo e o Sidmar totalmente desatentos no jogo aéreo, meio de campo também frouxo. De novo, o Morelli uma partida muito abaixo. Enfim, começa, digamos assim, a desconfiar do torcedor, que além de ser um time muito fraco, parece que perdeu, digamos, a motivação numa reta final tão decisiva. Jogos onde o Goiás precisa ir por tudo ou nada, igual foi no jogo contra o Bahia, né? Acaba perdendo na Serrinha, depois de uma atuação espetacular contra o Botafogo no Engenhão, contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Goiás faz uma feiura daquela, joga mal também um segundo tempo contra o Cuiabá. É óbvio que a parte física é muito importante, o Goiás numa sequência maluca, com poucos jogadores úteis, né, dentro do seu elenco, completamente compreensível. Mas a gente começa, digamos assim, a questionar a falta de entrega, de vontade de alguns jogadores, porque não, fazendo o corpo mole, né, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Não vou citar nomes, acusar, porque eu não quero arrumar problema para minha vida, a mais do que o Goiás já tem, né? A gente tem que assistir esses caras, mas eu não quero nada, digamos assim, caçar um encrenca onde não tem, mas fica aquela falta de expectativa pro torcedor. Era um jogo pro Goiás sair forte. Se a gente falasse que o Goiás faria um bom primeiro tempo, igual foi os minutos iniciais contra o Fluminense, o natural seria uma derrota, mas pelo menos você sairia, digamos, fortalecido para um duelo contra o Vasco na Serrinha. Agora, depois de mais uma partida que deu cara de goleada, apesar que o placar ainda ficou baixo, né? O Goiás poderia ter saído de hoje aí com um 10-1 lá no Rio de Janeiro, um 10-2, o que seria ridículo para a história do clube, uma mancha, né? Mais uma dessas últimas temporadas vexatórias para a torcida do Goiás, e dá uma perspectiva muito ruim para o jogo contra o Vasco. Eu vou jogar a toalha? Não. As chances do Goiás de cair são maiores do que permanecer? Sim. Eu acredito que o Goiás vai ficar na Série A? Não, mas eu defendo o torcedor de ter essa ilusão de que isso ainda pode acontecer. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente acreditar e tentar apoiar esses caras até a reta final do Brasileirão, até a última rodada, falta aí mais 9 jogos, é muito mais fácil o Goiás fazer isso, se mobilizar, vencer aí mais 4 jogos e permanecer, né,
na elite do futebol brasileiro do que, cair, já era, público zero, essas coisas todas, e no ano que vem ter que remar tudo de novo na Série B. Concordo demais com o torcedor que, digamos, não quer saber mais de Goiás nesse ano ou dos últimos anos. Acho que tem o total direito, e eu, sendo bem sincero, se não tivesse aqui o trabalho do Goiás, eu dificilmente assistiria todos os jogos, sabe? Teve até uma fase que eu tava mais desanimando com o Goiás, não de desligar de tudo, porque isso quando a gente começa a torcer, tem familiares, dificilmente você faz isso, mas de, digamos, desligar, sabe? Vai jogar hoje, que legal, que hora? Tá bom, vou assistir o segundo tempo, sabe? Acho que eu compreendo totalmente um torcedor que pensa assim, porém, acho que, igual eu comentei também, nessa reta final, falta 9 jogos. Acho que o momento é de tentar unir forças aí do além para salvar esse time de uma Série B, que vai ser muito difícil também nessa reta final, e uma Série B do ano que vem que promete ser também das mais cruéis. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Antes da gente começar a análise do primeiro ou do segundo tempo, peço para você se inscrever em nosso canal e conferir o link do apoiador, a Pix Brasil, que te dá R$20 de graça para você começar a apostar, como por exemplo nos jogos de amanhã, aliás, hoje, né, na quinta-feira, no Campeonato Brasileiro, onde o Goiás, apesar do resultado, pode se manter fora do Z4, caso o Internacional vença o Vasco lá no Rio de Janeiro, pagando 3,39, vitória do Inter fora de casa, a cada real apostado. E se o Santos não pontuar contra o Coritiba, outra missão aí difícil de acontecer, mas vai que, né? O Coritiba, uma vitória do Coxa fora, pagando 4,87 a cada real apostado lá na Pix Brasil. Além disso, na Série B, com ABC e Avaí. Acho que o Avaí consegue ganhar esse jogo, pagando 2,63. Vou deixar mais detalhes aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar de novo desta postura do Goiás, que faz sim um ótimo primeiro tempo, igual foi diante o Cuiabá, também contra o São Paulo na Serrinha, hoje de novo diante o Fluminense, e não consegue manter o mesmo ritmo para o segundo tempo. Porém, algumas coisas vêm acontecendo de maneira idêntica. O sofrimento do Maguinho pelo lado direito do campo da parte de marcação, um determinado momento da partida onde o Goiás ele fica sem a posse de bola, sem a marcação forte no meio de campo e sem contra-ataque, ou seja, o time só levando bola aérea. Diferentemente dos últimos jogos, igual contra o São Paulo, onde a zaga conseguiu cortar todas pelo alto, hoje foi um completo desastre. E uma derrota para o Fluminense no Rio de Janeiro é algo extremamente natural, principalmente para um Goiás tão medíocre, né, que virou nos últimos 10 anos, perder para o Fluminense até de goleada lá, virou algo extremamente comum. Então não era um resultado daquele que a gente considera como essencial para permanecer na elite do futebol brasileiro. Porém, para quem não ganhou, ou pior, perdeu em casa para o Cuiabá, para o Coritiba, também para o Bahia e o Santos fora de casa, é óbvio, o Goiás conseguiu alguns resultados improváveis também, conseguiu, mas insuficientes. Quando você faz uma lambança dessa, você precisa tentar compensar de outras maneiras. Uma campanha fraca dentro de casa, só venceu 4 partidas até aqui jogando no Ailê Pinheiro, e não é culpa do estádio, se fosse no Serra Dourada, possivelmente seria a mesma coisa, ou até pior. Então, o Goiás, cada ponto que ele tem a chance de conquistar, ele precisa ganhar. Por isso que tem tanta lamentação depois de jogos como esse de hoje, quando você abre um 2-0, jogos como, por exemplo, diante do Botafogo. Mas você está exigindo que o Goiás ganhe do Botafogo lá? A questão não é essa, é que o Goiás ele fez um primeiro turno de campeonato tão fraco, em jogos decisíveis também muito fraco. O Goiás não jogou bem contra ninguém ali da parte de baixo da tabela de classificação. Então é muito necessário a pontuação nesse momento. E é óbvio, é bom jogar bem, mas o principal é sair com os 3 pontos. E enfrentando o Fluminense, se fosse aquele Fluminense da semifinal da Libertadores, aquele Fluminense até mesmo do primeiro jogo lá na Serrinha, ou que foi o segundo tempo, tudo bem, era natural uma derrota acontecer a qualquer momento, porque o time do Goiás é extremamente fraco, e para ele vencer, tudo tem que dar certo no jogo. O Tadeu precisa pegar tudo, a zaga tem que cortar todas, o Morelli e o William Oliveira tem que estar num dia muito inspirado e de suar demais, o ataque tem que acertar uma bola, um contra-ataque, um gol de cabeça, tudo isso precisa acontecer junto com o adversário cansando muito no segundo tempo, para o Goiás sonhar em vencer uma partida. Por quê? Porque é muito fraco para um nível de Série A do Brasileirão. Então isso precisa acontecer, o Goiás tem que se dedicar 110% para vencer uma partida, e quando isso não acontece,
um time que abre 2 a 0 jogando muito bem, sabe? Com bons contra-ataques, o Alano indo para cima, trazendo para a perna direita e finalizando. Outra belíssima assistência do Guilherme Marques, participando pelo 5º jogo consecutivo, né, de gols nesta Série A do Campeonato Brasileiro, para um gol também bonito do Matheus Babi. Teve o 3º gol do Goiás também, com uma boa jogada do Alisson pela direita e um golaço, né, marcado pelo Palácios, que não fez uma boa partida. Acho que foi o jogador de ataque aí pior do Goiás no primeiro tempo, né, errou algumas jogadas, enfim, algo natural. Então quando o time começa tão bem assim, e um Fluminense totalmente desinteressado do jogo, é igual eu falei na live, né, parecia que era um jogo de campeonato estadual, com pouca gente no estádio, depois foi até enchendo, torcedor bravo, sem cantar, aí o Fluminense jogando mal, um desinteresse do caramba. Era um jogo para o Goiás ganhar tranquilamente lá em Volta Redonda, mas o Goiás não conseguiu ter a esperteza de segurar o jogo, e o Fluminense, que conta com jogadores espetaculares, um técnico mais ainda, fez os gols, a torcida vai inflamando, vai apoiando, gente chegando no estádio, aquela gritaria toda, e o time embalou de vez, né, no final do primeiro para o segundo tempo. Então o Goiás de novo começa jogando bem, cai demais de rendimento, não coloca o pé na bola em nenhuma dividida, mais um jogo fraco demais do Morelli, do William Oliveira, nesta parte de marcação, do Maguinho de novo, mas ninguém tem a coragem de ir lá para ajudar o Maguinho na parte defensiva. O Hugo voltou a ser aquele Hugo que a gente está acostumado no Goiás, e tudo bem, acho que é um jogador que fez muito mais coisas boas do que ruins nas últimas rodadas, mas um time que se deu ao luxo, sabe? Parecia que o Goiás fez o 2 a 0 e achou que ia ganhar de qualquer jeito. Nada mais, nada menos contra o finalista da Libertadores, que eliminou o Internacional na semifinal, eliminou também o Argentino Júnior. Qual foi o adversário nas quartas? Não tá me vindo aqui na cabeça agora. Enfim, ganhou do River Plate nessa temporada. É um time espetacular, do Fluminense, muito bem treinado pelo técnico Fernando Diniz. E o Goiás achou que ia ganhar o jogo na maciota, segurando a partida, nem com a posse de bola, mas de qualquer jeito ali mesmo. Vamos deixar a bola com o Fluminense, eles não vão fazer o gol porque estão com a cabeça na Libertadores. Isso mudou a chavinha no Fluminense. O Goiás ficou sem a bola, sem marcar, leva gol de cabeça do Felipe Melo, leva o empate do Marlon, acaba sendo anulado. Depois estava na cara que isso ia acontecer, uma outra bola onde o Hugo não corta, o Bruno Melo também não cortou nenhum, o Sidmar muito mal, um jogo terrível da parte defensiva do Goiás, né? E aí ficou sumido do jogo. Teve sim oportunidade de fazer 1, 2, 3 gols ali antes de marcar o segundo, né? E ter uma tranquilidade maior na partida, mas uma postura inaceitável do time do Goiás, que continuou na mesma toada pro segundo tempo, né? E tava na cara que o Goiás ia perder o gol. Eu até mandei uma mensagem aqui, o Goiás estava ganhando de 2 a 1, eu falei, o Goiás não vai conseguir, vai levar uma goleada hoje. Eu até coloquei o palpite, falei, vai ser 6 a 2. E por pouco não foi, o Goiás estava ganhando de 2 a 1. Por quê? Porque eu sou vidente, eu sou pessimista demais? Não, mas eu conheço o quão sem vergonha essa qualidade do Goiás, né? Não vou nem colocar jogador, porque ninguém aí pediu para ser contratado, mas que é um time extremamente mal montado na metade do ano. Acho que o Tadeu merece sim para o banco de reservas. O Armando Evangelista não tem que ser demitido, pelo menos das informações que eu tinha antes do jogo, não tinha nenhuma possibilidade. Por quê? Porque o Armando faz o que dá com esse time fraco, muito mal montado, sem planejamento algum do Goiás no ano de 2023, com alguns bons valores individuais, mas não adianta. O Brasileirão ele tem 38 rodadas e para você conseguir algo diferente com um time fraco, você precisa fazer um trabalho de longo prazo, algo que não existe no vocabulário do Goiás. Então, um segundo tempo, onde até entra o Meritão, colocou ali 3 volantes, né? Tirou o Guilherme Marques, se eu não estiver enganado. De novo, uma mesma postura, um gol atrás do outro. O Goiás começa a se desesperar, né? Foi igual no jogo contra o Bahia. Segura, calma, espera um pouco, tem um pouco mais de inteligência na partida. O Goiás tem pouca malícia, pouca catimba para nível de Série A e até mesmo da Sul-Americana, igual foi o jogo lá contra o Estudiantes. O Goiás ele começa a perder de 1-2, aí ele quer repor a bola rápido, quer que o jogo continue naquela mesma intensidade. Isso só vai acontecer o pior, no caso você levando um gol atrás do outro. Foi assim no segundo tempo, até perdi as contas aqui de quantos gols o Goiás levou, acho que foi 3, né? Teve o impedido do Cano também, outras várias oportunidades, o Tadeu totalmente perdido no jogo, né? Difícil demais, a gente tem uma expectativa positiva depois do jogo de hoje. O Keno, uma grande partida, né, espetacular ali pelo lado esquerdo, mas ninguém para dividir, para colocar o pé. Parecia que o Goiás que estava tirando o pé em uma final de Libertadores. Esse é aquele jogo que o Goiás tinha que morder
do primeiro ao último minuto, encostar, fazer jogo feio, pisar no pé do jogador, para mostrar que, ó, se você machucar, você vai ficar de fora da final da Libertadores, e eu não tenho nada com isso. O Goiás não deu uma pancada, um empurrão, um pontapé. Este time do Goiás não tem experiência para jogar uma primeira divisão e possivelmente vai cair para a Série B, né? Infelizmente, é uma pena que eu, além de torcedor, eu ainda trabalho com isso, né? Então, aí vocês imaginam o quão ruim é ter que falar isso aqui para mim, né? É complicado, mas enfim, vamos torcer. Igual eu falei, era um jogo dentro daqueles que o Goiás não tinha a obrigação de vencer para permanecer na elite do futebol brasileiro de forma alguma. Mas como eu falei, quando você derrapa tanto dentro de casa, quando aparece uma chance igual a essa de hoje, 2-0 no placar, 15 minutos de jogo, contra um adversário totalmente desinteressado da partida, o Goiás precisava, no mínimo, ter a esperteza de segurar o jogo e aproveitar os contra-ataques para marcar logo um terceiro, um quarto gol e sair até mesmo com a goleada lá no Raulino de Oliveira. Quase que sai com a goleada. É o Fluminense que, pelo segundo tempo, pelos minutos finais da primeira etapa, mereceu sair com pelo menos 8 gols hoje, né? Lá no interior do Rio de Janeiro. Uma vergonha, um vexame, o que é esse time do Goiás, a diretoria, o elenco dos últimos anos. Mas como mencionei, acho que a gente tem que sim criticar, fazer ponderações. Não estou animado para ir no jogo na Serrinha contra o Vasco, falando bem a verdade aqui para vocês, porém nem por isso eu vou chegar aqui agora e falar que vamos fazer público zero, o time já caiu, já era, entrega as bets, o Goiás vai cair. O natural agora é cair, porém não é uma derrota como essa que acabou todo o planejamento. A perspectiva para o jogo contra o Vasco fica pior, com toda certeza, mas se o Goiás fizer a parte dele, ele vai conseguir permanecer na Série A. Dificilmente vai gabaritar todos os jogos em casa, porém é muito mais fácil a gente ter uma expectativa, os torcedores, ou melhor dizendo, os jogadores, a comissão técnica, ter, digamos, uma motivação nessas rodadas finais, nas últimas 9 partidas, tentar vencer 4 delas. É muito mais fácil, apesar de muito difícil o Goiás fazer isso, do que, caiu, já era, vamos só cumprir tabela. E ano que vem tem que jogar a Série B tudo de novo, aqueles jogos maravilhosos, terça-feira, 9h30 da noite na Serrinha, ou até mesmo no interior aí paulista, né, contra o Novo Horizontino. Olha só, que jogo bonito de se assistir, né? Então assim, é muito mais fácil, apesar de muito difícil também, o Goiás tentar algo diferente nessa reta final e buscar a sua permanência. Não adianta entregar as bets, né, falar que já acabou, é óbvio, fica muito difícil depois desse jogo, principalmente pela postura, pela falta de entrega dos jogadores. É óbvio que sim, mas como eu mencionei também, eu posso não estar muito animado depois da partida, mas depois você acaba, repensa, sabe que a gente não torce pro Goiás por causa de um jogador específico, apesar que o Goiás nem ídolo tem mais nos últimos anos, né, o quão vexatório ficou o Verdão, porém a gente torce pro Goiás por conta do clube, né, da instituição, algo maior. E acho que isso é totalmente válido, essa justificativa, né, da gente usar aí uma justificativa positiva nessa reta final para encontrar forças, né, para ainda apoiar o time, porque você pode ver que o torcedor nem fica mais irado, sabe, aquela raiva que, nossa, que vamos mudar isso, porque o torcedor ele já perdeu as forças, né, de criticar, de alertar, de comentar, de torcer, enfim, ainda fez uma festa espetacular contra o São Paulo. Tomara que isso aconteça, os esmeraldinos mais animados, né, para esse jogo contra o Vasco da Gama, porque de fato é uma decisão para o Goiás. Se vencer, tem sim chance de permanecer na Série A. Se empatar também acontece, vai seguir aí para a reta final. Se perder, basicamente é um adeus à elite, apesar que faltam alguns jogos, tudo pode acontecer, mas com toda certeza a parte do moral, né, do torcedor, do jogador, da diretoria também. Nem parecia que hoje tinha R$500 mil em campo, né, de premiação. Enfim, muito triste. Igual eu falei, nem vou comentar muito aqui hoje. Não vou xingar ninguém, não vou pedir grandes causas, apenas comentar minha frustração, até meu desânimo, né, do que foi esse jogo contra o Fluminense. Acho que é algo natural, depois da partida a gente acaba falando até mais verdades do que se fosse um pós-jogo gravado no dia seguinte, uma semana depois. Mas enfim, bola pra frente agora e tentar ganhar desse Vasco, né, que não vai ser fácil, mas o Goiás também não se ajuda. Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente
aqui no YouTube do Goiás News. Confira o nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição e o link do apoiador do canal, a Pix Brasil, que te dá R$20 de graça, só fazer o cadastro e começar a postar na plataforma. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, os caros esmeraldinos. Valeu, galera, perdão pelo desânimo, mas é igual eu falei, sou esmeraldino como vocês e aposto que qualquer um, depois de uma paulada dessa de novo, a perspectiva das últimas e das próximas temporadas, ter que vir aqui e tentar dar uma explicação para o torcedor, tenho certeza que todos vocês estariam numa situação tão chateada, tão delicada, complicada quanto, e eu não posso xingar, não posso falar bobeira aqui também, porque senão coloca até mesmo meu trabalho em risco. Valeu!